Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise focada e direto ao ponto. Para quem está aí na reta final de preparação para concursos de alto nível, a gente sabe muito bem que otimizar o tempo é a chave do negócio, não é? Hoje a gente vai destrinchar o material de altíssimo rendimento, o Manual do Sistema de Comando de Incidentes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, o famoso Manual SI, nível Operações. Nosso foco total aqui, capítulos 4, 5 e 6. Preparamos essa revisão estruturada exatamente para facilitar a memorização daqueles temas que as bancas simplesmente adoram cobrar. Então vamos lá. O nosso roteiro de hoje está bem amarradinho. Primeiro, vamos passar pelas instalações, lá no capítulo 4. Depois, a gente pula para a gestão de recursos do capítulo 5. Em seguida, mapeamos a primeira resposta, que é o coração do capítulo 6. E para fechar com chave de ouro, a gente faz aquele teste prático de concurso para ver se o conteúdo fixou mesmo. Certo, vamos mergulhar logo nisso. Parte 1. Instalações. Afinal, onde é que a gente opera de acordo com o capítulo 4? O conceito-chave aqui é o posto de comando, ou simplesmente PC, e olha, atenção máxima a uma palavrinha, obrigatória. O PC é aquela instalação que vai estar lá em absolutamente todo e qualquer incidente, seja um princípio de incêndio ou um desastre gigante. É o cérebro da coisa toda, sabe? É exatamente desse ponto único que o comandante do incidente opera e coordena o show. Então, se a banca tentar confundir e perguntar qual instalação nunca, jamais pode faltar, a resposta é sempre o posto de comando. Agora, o que é muito interessante nessa parte e que é alvo certo de prova é a padronização visual. As bancas amam cobrar relação entre a instalação, a sigla dela e a função. Por exemplo, a área de espera, que leva a letra E, é onde a equipe e o equipamento ficam ali, na retaguarda, prontos para a ação imediata. Já a ACV, que é a área de concentração de vítimas, é essencial para a triagem. E aqui vai uma dica de ouro, tá? Cuidado com a diferença nas aeronaves. A H sozinho é a L base, uma estrutura bem mais robusta para manutenção e abastecimento. Já H1, H2, com números, indicam um L ponto, que é só aquela área temporária para pouso e decolagem. Memorizar isso aqui é garantir ponto no bolso. E aí a gente esbarra em uma das maiores pegadinhas dos concursos, a clássica diferença entre base e acampamento. Tem um contraste bem nítido aí que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. A base, com a letra B, é a central de logística e administração. O pulo do gato só pode existir uma base por incidente, ponto. Já o acampamento, com a letra A, é focado no pessoal, descanso, alimentação, banho, e diferente da base, a gente pode ter vários acampamentos espalhados estrategicamente. O erro fatal na hora do nervosismo é confundir essa ideia de que a base é única, mas os acampamentos são plurais. Não caiam nessa, hein? Bom, agora que a gente dominou o espaço físico, vamos passar para a nossa parte 2, Gestão de Recursos, no capítulo 5. O que nós temos e quem nós somos no meio da operação. O SCI divide essas táticas de agrupamento em 3 categorias primárias bem lógicas. Primeiro, o recurso único, que é simplesmente o equipamento com a equipe mínima para ele funcionar. Um caminhão de combate a incêndio com a guarnição dele, por exemplo. Mas, o grande ponto de atenção mora na diferença entre os outros dois. A equipe de intervenção é um grupo de recursos do mesmo tipo, operando com um líder e rádio em comum. Já a força-tarefa, como o nome sugere, é uma mistura. São recursos mistos, também com líder e comunicação integrada. Então, leu na prova diferentes tipos de recursos trabalhando juntos, marca a força-tarefa sem medo de ser feliz. E tem mais um detalhe. Todo recurso no incidente tem um estado dinâmico. Funciona assim. Se o recurso está lá ralando, cumprindo a missão, ele está designado. Se o caminhão quebra ou a equipe chega no limite da exaustão, ele muda para indisponível. Agora, presta muita atenção aqui, porque esse é o termo que mais derruba candidato, o disponível. No mundo do SCI, estar disponível não é só estar de braços cruzados em qualquer canto. Significa especificamente que o recurso está pronto, equipado e posicionado fisicamente lá na área de espera, só aguardando a ordem. Se não tiver na área de espera, não está tecnicamente disponível para o comando. Simples assim, mas a banca adora confundir isso. Fechando essa parte mais de organização, a gente chega na parte 3, a primeira resposta. Como é que a gente sequencia as ações iniciais de acordo com o capítulo 6? Vamos passar por essa sequência passo a passo porque a ordem importa muito. Passo 1. Chegar ao local com segurança. Passo 2. Assumir logo de cara o comando e estabelecer o nosso já conhecido posto de comando. Lembra? O comando nunca, jamais pode ficar vago. Passo 3. Avaliar a situação. É aquela leitura rápida de cenário, sacando os riscos e o tamanho da bronca. E o passo 4 é estabelecer um perímetro de segurança, isolando a área para proteger tanto as equipes quanto o público. Essa quadra inicial garante o controle físico imediato da cena.
E a coisa vai se construindo a partir daí. Com o caos inicial contido, o pensamento vira mais estratégico. Passo 5. Estabelecer objetivos. Ou seja, o que a gente quer resolver aqui? Passo 6. Determinar as estratégias para alcançar esses objetivos. Passo 7. Determinar as necessidades. Do que mais a gente precisa de recurso e instalação para fazer isso acontecer. E por fim, o passo 8. Preparar a transferência de comando, porque se o incidente cresce, quem chegou primeiro vai inevitavelmente ter que passar o bastão para uma autoridade maior ou mais especializada. E essa passagem tem que ser muito redondinha. E chegamos na nossa parte 4. Teste de concurso. É hora de colocar tudo isso à prova com uma aplicação prática real do concurso do CAL 2025. A questão é bem direta e exige agilidade. Qual é a correlação correta entre essas siglas E, ACV, A, H, H1 e as instalações? Aqui a banca está testando a agilidade mental de bater o olho na sigla e ligar com a instalação. É hora de puxar da memória aquela tabelinha que a gente viu lá no começo, no capítulo 4. Então, o ponto crucial aqui é não hesitar na hora do vamos ver. Relembrando, E é a área de espera, onde os recursos ficam de fato disponíveis. ACV é a área de concentração de vítimas. O A sozinho é o acampamento, aquele lugar do descanso. O H é a L base, a estrutura completona. E o H1 é o L ponto, a área de transição temporária. Estar com esse vocabulário afiado na ponta da língua é o que garante os pontos da aprovação sem margem de erro. E no fundo, pessoal, isso resume brilhantemente a essência do sistema de comando de incidentes. A excelência no comando não vem só da coragem, mas daquela clareza estrutural absurda dos conceitos básicos. Saber exatamente como os recursos fluem e onde cada peça se encaixa. Quando a pressão da prova ou a de um desastre real bater forte, ter essa base teórica sólida é o que vai salvar o dia. Continuem revisando e afiando esses conceitos. Valeu demais por acompanharem nossa análise até aqui. E fica aquela provocação para pensar. Diante do caos absoluto de um desastre real, ter essa estrutura teórica memorizada vai ser suficiente para garantir o controle da situação logo na primeira resposta?